Ó, climas do Brasil. Existem 6 tipos de climas no Brasil, não é isso? Falei na última aula, 6 tipos de climas. Essa parte aqui, ó, que eu coloquei aqui do lado, tá vendo do lado do mapinha de climas do Brasil? É só pra gente lembrar uma coisa. 92% do Brasil, 92% do território brasileiro está dentro de uma zona tropical, né? Que, no caso, vai aqui, ó, desde essa parte norte, aqui do extremo norte do Brasil, até aqui, já chega na parte sul. Oi? A Amazônia é quente e úmido? Quente e úmido, exatamente, quente e úmido. Na verdade, quase o Brasil todo, né? Quase o Brasil todo. É claro que vai ter umas variaçõezinhas. Tem alguns locais, por exemplo, o nosso clima ele é quente, mas ele é seco. Mas o clima tropical continental, esse amarelinho aqui, ele é um clima subúmido, vai ter uma estação úmida e uma estação seca, mas ele também é quente. Aí o tropical de altitude também é considerado um clima quente, mas é claro que o período de inverno a temperatura cai. Tem 2 estações do ano bem definidas. Essa galera aqui, esses climas que estão aqui, ó, até o Trópico de Capricórnio, tá vendo? Até o Trópico de Capricórnio, toda essa parte aqui, é o extremo norte do Brasil, até o Trópico de Capricórnio, tá dentro da zona tropical. Então, a maior parte do Brasil, né, a gente mora num país tropical, abençoado por Deus. Pronto, realmente a maior parte do Brasil tá dentro da zona tropical. E a gente sabe que estar localizado dentro da zona tropical significa dizer que permite aí uma maior insolação. Então, é por isso que a maior parte dos climas do Brasil, a maior não. Os climas brasileiros são climas quentes, né? Grande parte deles são climas quentes. São climas que apresentam, dentro dessa faixa aqui de 92% que eu falei, né? Dentro dessa zona tropical. Porque essa partezinha laranja a gente chama de subtropical, por quê? Porque está abaixo do Trópico de Capricórnio. Abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente tem aqui 8% do território brasileiro. 8%. Que pega Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Lembra que eu já falei disso para vocês? Pronto, essa porçãozinha aqui está dentro da zona temperada do sul. Está aqui logo no início da zona temperada do sul. E a gente sabe que essa zona de contato entre a zona tropical e o início de uma zona temperada, a gente chama de zona subtropical, que é onde a gente já vai ter aí aquelas estações que aqui a gente não consegue sentir elas direitinho, outono e primavera. Já consegue perceber aqui, né, na zona subtropical, que é o início aí da zona temperada. No caso aqui da zona temperada do sul. E aqui a gente tem a menor parte do Brasil. Só apenas 8% do território brasileiro. Dentro dessa porção aqui, já que a gente está falando já subtropical, vamos logo para subtropical. Dentro dessa porção aqui subtropical, a gente vai encontrar o quê? A menor parte do Brasil, os estados do sul brasileiro, ainda pega uma pontinha de nada aqui de São Paulo e uma pontinha de nada do Mato Grosso do Sul. Mas é onde a gente vai encontrar aí média de temperatura térmica abaixo de 18 graus, geralmente abaixo de 18 graus. Eu tô aqui, tô doida. Tô aqui, média térmica inferior a 18 graus, alta amplitude térmica, tipo assim, alta amplitude térmica por quê? Porque quando for verão a temperatura vai subir, né, bastante, e quando for inverno a temperatura pode chegar aí a menos alguma coisa, entendeu? Pode chegar a nevar e tudo mais. Então é o clima brasileiro que apresenta a maior amplitude térmica, é o maior, né? A maior amplitude térmica é isso aí, é o subtropical. Justamente pelo fato de possuir as 4 estações do ano aí, né, geralmente bem definidas. É regido pela massa de ar polar, a polar atlântica, principalmente no período do inverno, atua maciçamente nessa região no inverno, baixa temperatura, provoca aí formação de neve, enfim. E apresenta as 4 estações do ano bem definidas, ok. Mas se você parar para pensar, a maior parte do Brasil apresenta essas características aqui da direita, ó. A maior parte dos climas brasileiros apresentam essas características da direita. Por quê? Porque, no caso, 92% do território brasileiro está dentro dessa zona tropical do globo, que vai do Trópico de Capricórnio, repara aqui, ó, até aqui a zona tropical. E lá em cima, do Trópico de Câncer, do Trópico de Capricórnio ao Trópico de Câncer, a gente vai ter a zona tropical do globo. Ok. Então, dentro dessa porção, o que é que vai ter de característica? Maior insolação, temperaturas térmicas aí acima de 18 graus, baixa amplitude térmica, não tem uma grande diferença de temperatura máxima e mínima anual nesses climas aqui. É quente o ano todo, né? Clima regido pelas massas equatoriais e tropicais no verão, né? Verões geralmente chuvosos, bastante chuvosos. É claro que tem uma exceçãozinha, vou falar quando a gente estiver falando de litorâneo. Cadê? No inverno tem a influência da MPA. E essa MPA, ela traz o quê? Diminuição de temperatura, ela pode provocar, em alguns locais, diminuição também de volume de chuva, enfim, massa polar atlântica. No inverno atua mais nessa região aqui. Ela tem um poder de atuação maior no Brasil todo no inverno, na verdade. Influência de sistemas atmosféricos como a zecite e as ecas, né? Essa porção aqui do Brasil, no caso, a maior parte do Brasil, né, é influenciado pela zona de convergência intertropical, aqui, né, que recebe os ventos alísios úmidos,
E aí traz muita chuva para o norte brasileiro, para o equatorial úmido e para o semiárido, principalmente no verão, no outono, certo? No verão e outono. Desses dois locais aqui, região norte e região nordeste. A ZCIT. E as ECAS, zona de convergência do Atlântico Sul, geralmente atua mais no período do verão. Essa daqui atua mais no verão. E ela cria uma zona de alta nebulosidade aqui, cortando o Brasil, né, de noroeste a sudeste. Essa porção aqui, que vai desde da pontinha sul aqui do... Eita, Lucas está entrando agora. Dessa pontinha sul aqui do equatorial até o finalzinho aqui do sudeste, certo? E aí essas zecas, a formação de zecas nessa região provoca muita chuva. Pode durar até mais ou menos uma semana, ou até mais, esse período de zecas. E outra coisa, não apresenta as 4 estações bem definidas. Outra grande característica dessa porção aqui do Brasil, né, que está dentro da zona tropical, é que não tem as 4 estações do ano bem definidas. Tem 2 estações bem definidas, que geralmente é uma mais chuvosa e uma mais seca. Aí agora a gente vai adentrar nas características de cada clima. Clima equatorial. Eu coloquei em todos os slides, eu coloquei o mapinha, para quando eu estiver falando do clima, você olhar para o mapa. Você só vai conseguir fixar onde é que se localiza tal clima, onde é que está o clima e abrange, se você olhar para o mapa, certo? Aí você começa a memorizar. Eita, o clima equatorial predomina na região norte do Brasil, verdade. Olha para o mapa e já começa a fixar isso. No Nordeste brasileiro, o clima que predomina é o semiárido, verdade. Nesse litoral do Brasil, o clima que predomina é qual? O litorâneo úmido, ou também chamado de tropical atlântico, enfim. Aí nessa região serrana aqui do Brasil, essas áreas mais elevadas do Brasil, pegando aqui o sudeste brasileiro, predomina o quê nessas áreas mais altas do Brasil? Tropical de altitude, por causa de quê? Mais alta, mais elevada tem influência da altitude, que é um fator climático. E nessa parte aqui ao sul do Brasil, né, pegando os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem o clima mais diferentão do Brasil, que é o subtropical. Você só vai começar a fixar na sua cabeça essa questão de clima quando você estudar através do mapa, certo? Por isso que eu trouxe o climograma em cada um e trouxe o mapa. Você olhar para o climograma e olhar aqui para a região onde ele está abrangendo. Aí quando a gente for estudar a vegetação, sempre que vocês forem estudar a vegetação, vocês têm que relacionar a vegetação com o tipo do clima, porque a gente sabe que são interdependentes, né? Tipo, o clima, ele atua na definição da vegetação do local e a vegetação também contribui, de certa forma, para a dinâmica climática daquela região, daquele local, certo? E para a nossa vegetação de caatinga, né? O bioma predominante aqui na nossa cidade, o bioma predominante não, o bioma da nossa cidade é o bioma caatinga. Assim como a caatinga é um bioma que predomina na região aqui de clima semiárido. A gente sabe que é essa questão de interdependência, né? Não tem como a gente dissociar. Eu estou falando primeiro de clima, para depois adentrar na vegetação, mas eu quero que vocês, quando eu estiver falando de vegetação, já comecem a associar a dinâmica climática. Por quê? Porque o clima, ele ajuda na definição da vegetação e a vegetação também, de certa forma, atua nessa questão da dinâmica climática, certo? A nossa vegetação, ela é o quê? Uma vegetação xerófita. Quer dizer o quê? Que ela é adaptada a uma dinâmica climática de poucas chuvas, de chuvas irregulares, de temperaturas elevadas, enfim. Então, nossa vegetação ela tem um aspecto geralmente raízes profundas para buscar ali o máximo de água no subsolo. Ela tem um aspecto espinhento, né, espinhoso. As folhas elas caem totalmente e a maior parte do ano você não vê praticamente nada, você vê um negócio cinzento. Caatinga quer dizer mata branca, justamente pelo fato que as folhas elas caem para tentar sobreviver. É uma estratégia. A gente vai ver que a vegetação tem tudo a ver com o clima. É só isso que eu quero dizer. Tem tudo a ver com o clima. Então, primeiro a gente está vendo a parte de clima e depois a parte de vegetação. Então, vocês lembrem desse mapa aqui, gravem ele na cabeça de vocês. Botem em algum canto, imprima, coloquem no quarto de vocês. Olha, mapa é essencial para você entender muita coisa em geografia. Por isso que eu gosto muito de usar eles. Quando eu falo, tipo, qual cidade tem qual tipo de clima, eu já lembro do mapa. Aí eu, tipo, eita, eu acho que tá ali, tá o local. Eu já decoro por causa que eu já tenho na cabeça o mapa. Pronto, clima equatorial. Esse clima equatorial, ele é um clima que, obviamente, ele não tem esse nome à toa, não. Porque ele está localizado aqui, nessa zona próxima ao Equador. De latitude baixa, média ou alta? Latitude baixa, média ou alta, hein? Essa região aí equatorial. Baixa. Baixa. Latitude baixa, próximo de zero, ó, zero, Equador zero. É o marco de medir latitude, varia de zero no Equador até 90 graus norte e até 90 graus sul. Pronto. Então, esse clima, ele
vai predominar sistemas atmosféricos aí de grande umidade. Essa região aqui é uma área de convergência de ventos, ela recebe ventos, né? Não é uma área dispersora, é uma área que recebe ventos. Então, é uma área convergente, é uma área que recebe massas de ar úmidas e, de certa forma, tem duas grandes fábricas de umidade. Esse clima, ele é um clima conhecido por ser quente e úmido. E ele é o clima brasileiro mais úmido, na verdade. Se você perguntar qual o clima que mais chove, a gente tem dois climas que são tipo os extremos. Eu considero os extremos. O equatorial, ele é o que mais chove, enquanto o nosso, o semiárido, ele é o que menos chove, certo? É o mais seco, enquanto o equatorial é o mais úmido. E a gente vai ver que a média de pluviosidade anual do equatorial é uma média de pluviosidade que geralmente atinge 3.000 milímetros anuais, fica variando entre 2.000 e 3.000 milímetros anuais. Nenhum outro clima do Brasil é tão úmido quanto esse. Essa região do clima equatorial chove praticamente todos os dias do ano. É uma região extremamente úmida. Sim, eu estava falando que dessa região aí, do clima equatorial, tem duas grandes fábricas de umidade, né? Duas fábricas de umidade. Quais são essas duas grandes fábricas de umidade, Ana Beatriz, que tem nessa região aqui? Alguém sabe dizer? Tem duas coisas que fornecem grande umidade relativa do ar para esse clima aí. E faz com que ele seja o clima mais chuvoso do Brasil. A floresta. Floresta amazônica, maior floresta tropical do globo. E a questão da evaporização? Por causa da evapotranspiração, né, que é a transpiração das plantas, das árvores. Uma árvore na Amazônia consegue liberar até 1.000 litros de água, né, para a atmosfera. Então, tipo, das grandes fábricas de umidade dessa região é a floresta amazônica, né? Essa floresta, ela de certa forma colabora para a formação dos rios voadores. Vou mostrar já o esquema de novo dos rios voadores para vocês verem como é que eles se formam e para onde eles vão e qual a dinâmica deles, porque eles são tão importantes. Então, tem essa questão da floresta amazônica que atua bastante no processo de evapotranspiração. As plantas liberam H2O, né? Liberam água para a atmosfera. Essa água, ela sobe, ela ascende na atmosfera, condensa e precipita, formando massas de ar. Tem uma massa de ar no Brasil que se forma nessa região aqui, que é a MEC, né? A MEC é a massa de ar mais importante aqui, na verdade. A massa equatorial e continental. Ela é a única continental que se forma no continente, que é úmida, justamente pelo fato dessas duas fábricas aí de umidade dessa região. Que no caso é a floresta e a outra grande fábrica de umidade são o quê? Que também emite... Esse é aquele negócio que era, não sei o que lá, intertropical. Tem a ver com rio? Isso! A outra grande fábrica de umidade dessa região aí são os rios. Exatamente. A gente vai encontrar aqui vários rios. Oi? Pera aí. O Rio São Francisco, pega aí? Não, porque o Rio São Francisco nasce em Minas. Nasce em Minas, aí ele vem adentrando aqui o semiárido até chegar no oceano. Não, ele não passa por essa região e não. Aí, pois pronto. Então, essa região aqui tem duas fábricas de umidade do clima equatorial. A floresta e os rios caudalosos dessa região. A gente tem o maior rio do mundo, né? Que é o Rio Amazonas. Tá? Aqui nessa região de clima equatorial. E vários outros rios também, considerados grandes, com grande extensão, e tal, grande volume de água, também desaguam no Amazonas ou se interliga, tá aí nessa região de clima equatorial. E a gente sabe que é uma região muito quente, propícia aí maior insolação, então evapora bastante água, gera nuvem, chuva e tudo mais. Pronto. Aí eu disse que ia mostrar os rios voadores, eu vou mostrar. Olha, isso é o livro do Shell. Adoro esse esquema aqui de rios voadores do livro do Shell. Bem bacaninha. Não sei se dá para ler, tá muito pequeno? Tá, o mapa tá. Espera aí. Deixa eu ver somente mais. Eu acho que dá para ler já. E agora, dá para ler? Olha, como é que se forma e qual o caminho deles. Ó, número 1. Observa aqui. Na faixa equatorial do Oceano Atlântico, aqui nesse canto, ocorre intensa evaporação da água, né? É lá que o vento carrega-se de umidade, ok. Evapora muito, o vento começa a se deslocar rumo à Amazônia, ó. Número 2. A intensa evapotranspiração, ou seja, da vegetação, né, da floresta amazônica, e condensação, ou seja, passagem da água de estado líquido para gasoso, na verdade, condensação já é de gasoso para líquido, né? A água já está na atmosfera e vai condensação é porque vai passar para formar as nuvens. Eu troquei. A intensa evapotranspiração e condensação sobre a Amazônia produz a sucção dos alísios.
Lembra que esses alísios aqui são esses ventos que chegam nessa região equatorial, vêm da zona tropical para a zona equatorial, os alísios. Úmidos, muito úmidos. Essa região aqui do Equador já é uma região de grande evaporação da água do oceano. Recebe ventos úmidos aqui da zona tropical, vem para aqui, certo? Dessa zona tropical mais alta, estou dizendo. Vem para aqui, para essa zona do Equador. Aí, olha, essa intensa umidade da região amazônica, ela atua como uma bomba, ela puxa esse ar úmido aqui, ó, dessa zona aqui, equatorial do Atlântico. Ela suga os alísios, bombeando esses ventos para o interior do continente, gerando chuvas e fazendo mover os rios voadores. Então, os ventos saem daqui já muito úmidos, vêm para a região do norte de clima equatorial, provoca chuva, provoca. E aí, mas os rios voadores estão lá, se formando constantemente. E aí eles começam a circular. Eles vêm em direção ao oeste. Oeste, a esquerda do mapa é o oeste do mapa. Então, eles vêm aqui rumo à esquerda. Aí, número 3. Essa umidade avança em sentido oeste até atingir a Cordilheira dos Andes. Aí, a Cordilheira dos Andes é um acidente geográfico. O que é um acidente geográfico? É qualquer coisa que vai barrar ali, né, esse vento. Que eu estou falando em relação ao vento. Um acidente geográfico. Ela atua, a cordilheira, que chega a ser mais ou menos uns 4.000 metros de altitude, ela barra os ventos, né? Esses rios voadores aqui, essas massas de ar. Por que se chama rio voador? Porque leva a quantidade de água de um rio. E até mais que um rio, muitas vezes. Certo? Essas nuvens carregadas de umidade, elas levam água pelo Brasil, aí, pela América do Sul, de um rio até mais. Então, ó, chega na cordilheira, aí provoca chuva na cordilheira. Durante essa trajetória, o vapor de água sofre uma recirculação, ou seja, ele vai mudar de direção ao passar sobre a floresta. Ele mudou aqui, né? Chegou até a cordilheira, ok, provocou chuva naquela área, chuva orográfica, mas aí os ventos continuam circulando, eles são desviados por causa da cordilheira, né? Bate na cordilheira, ganha ali, ele recircula, ele ganha uma nova direção, repara. Bateu aqui, o centro-oeste, sudeste e tal. Número 4. Quando a umidade encontra a Cordilheira dos Andes, parte dela se precipitará, ou seja, vai acontecer chuva aqui nessa região da cordilheira, né? Na região do Barlavento, que parou lá o vento. Parte dela se precipitará novamente, formando as cabeceiras dos rios da Amazônia. Detalhe, né? Os rios da Amazônia, grande parte deles se formam aqui, nessas áreas mais elevadas da cordilheira, e vão para dentro do continente, se adentrando. Aí, número 5. A umidade que atinge a região andina, essa região dos Andes, em parte retorna ao Brasil por meio dos rios voadores, dessas massas de ar que carregam muita água, e pode precipitar em outras regiões, né, do Brasil. Sobretudo o quê? Na fase 6. Na fase final, os rios voadores ainda podem alimentar os reservatórios de água do sudeste brasileiro e da região sul, se dispersando pelos países fronteiriços também, como o Paraguai e a Argentina. Também são importantes, tá vendo? A dinâmica desses rios voadores não é importante só para o Brasil, como é importante também para outros países aqui da América do Sul, próximos ao Brasil, que faz fronteira com o Brasil. Então, e eles são um dos mais importantes nessa questão de que faz com que aqui nessa região, que é uma região de espessura de ar, de alta pressão, né? Essa região sul aqui do Brasil, essa região aqui deveria ter um deserto. Lembra daquela questão que eu mostrei? Deveria ter um deserto aqui, mas não tem por quê? Porque essa área aqui é uma área de pouca formação de nuvens. Mas como recebe muita umidade provinda desses rios voadores, traz muita chuva, então faz com que essa região aqui seja alimentada aí de água, né? Por causa dessa grande circulação aqui de massas de ar úmidas. Oi, 2 pessoas levantaram a mão. Ana Beatriz, então no caso, se a gente não tivesse a floresta amazônica, grande parte do nosso território seria deserto? Seria bem seco. Não diria desértico, porque não depende só disso, mas seria bem seco, com certeza. Tá. Influencia bastante na dinâmica de chuva no Brasil. Oi, Kelly, levantou a mão, Kelly. Kelly levantou a mão, você queria, Kelly? Você levantou a mão. Kelly? Desde a chamada que está levantada. Volte. Pois, enfim, seca no Sudeste, aquele negócio seca no Sudeste, não sei o que, tem a ver com isso também. Oi. Mas seria que nem, tipo assim, o Rio Grande do Norte, tipo o Nordeste, lá, se caso não tivesse, ou seria menos? Eu diria que no longo prazo, né? No longo prazo, talvez isso pudesse acontecer, chegasse a acontecer. Mas depende de vários fatores, né? Tem essa questão
da diminuição desses ventos carregados de umidade, mas também tem outras dinâmicas atmosféricas que atingem essa região. Tipo, outras massas de ar deveriam ser influenciadas também, poderiam se tornar mais secas, e aí tudo isso contribuía para